E estudando um pouquinho a Bíblia Sagrada, porque Bíblia é a palavra de Deus. Bíblia deriva de biblos, livros, são vários livros que manifestam aquilo que Deus quer para o homem. E uma coisa muito interessante, e não adianta você vir perguntar para o pastor o porquê disso. Deus, desde o início, nós vamos ver alguns exemplos aqui, o livro de Levítico, lá no Antigo Testamento, ele deixa bem claro essa posição de Deus. Mas quando você examina as Escrituras, você entende que desde a criação do Adão e da Eva, desde a criação do primeiro casal, quando o casal pecou, diz que Eva começou a conversar ali com a serpente, que é o inimigo de nossas vidas, e o inimigo ficou apresentando algumas coisas para Eva, falando assim: que mal tem você fazer isso, que mal tem você desobedecer a Deus, que mal tem, você não vai morrer coisa nenhuma. E diz que Eva se contaminou com com aquela influência negativa. Por isso que é muito importante com quem você está andando, com quem você está conversando. Você tem que amar o seu próximo, independente da religião, independente de qualquer situação. Mas quem tem te influenciado? Será que verdadeiramente a pessoa que tem te influenciado tem compromisso com Deus? Eva se deixou levar pela conversa mole, conversa fiada da serpente. Você não vai morrer coisa nenhuma não, Eva, fique tranquila. Fique tranquila, você não vai morrer. Você acha que você vai morrer? Pode comer. Deus falou para não comer, pode comer, eu garanto para você. E Eva acabou sendo, ludibriada por aquela situação. Mas o que eu quero falar é o seguinte: além dela se contaminar, ela levou para o marido. Poderia ter sido também o marido contaminando a esposa, era um só corpo, uma só carne, não importa. Mas o que importa é que quando eles perceberam que eles haviam pecado, e a única coisa que te afasta de Deus, eu quero falar para você, não é a distância, não é a localização da sua casa, não é, a sua posição social. O que te afasta de Deus tem nome, chama pecado. Deus não suporta o pecado. Ele ama o pecador, Ele ama o ser humano. Ele buscou o que Ele tinha de melhor, Ele ofereceu o que Ele tinha de melhor em teu benefício, em teu favor. Ele olhou lá no céu e saiu procurando, na onipresença, onipotência de Deus. Um dia ele olhou para o inverno de 2011, Deus com todo o seu poder. Eu sei que é difícil porque nós somos limitados, mas ele olhou, para o noroeste do estado de São Paulo, aqui na América Latina, aqui na América do Sul, aqui num país chamado Brasil, e ele olhou ali, para a região do estado de São Paulo, lá para o noroeste. Ele viu uma cidade bonita que era São José do Rio Preto, mas acontece que Deus não se incomodou com o Rio Preto. Ele olhou na particularidade para você. Ele percebeu que você necessitava de algo, e ele doou. A oferta do Senhor foi o melhor que ele tinha. Antes mesmo do teu nascimento, Deus olhou, procurou Jesus e falou assim: é você vai morrer no lugar daquela pessoa. Aquela pessoa que está vivendo lá no inverno de 2011, aquela pessoa que está lá naquele país chamado Brasil, naquela cidade chamada Rio Preto. A mensagem de Deus para você essa noite, neste momento, nesse dia, você que nos assiste, é que Deus se preocupou e Ele deu o melhor que Ele tinha. Olha só que interessante, Ele deu o melhor que ele tinha. Ele ofereceu uma oferta valorosa. Ele não deu alimento contaminado. Para que se serve alimento contaminado? Só para fazer mal. Ele não deu um animal doente. Ele não ofereceu um animal manco. Ele não ofereceu um animal cego. Deus olhou o que ele, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E desde o início, conforme eu estava falando, quando o homem pecou, ele se cobriu ali com algumas folhas ali. Deus falou assim: Adão, onde você está? Ele estava escondido, porque o homem, quando peca, ele se esconde de Deus. A primeira coisa que a pessoa faz quando ela entra em pecado é se esconder de Deus. Ele acha que ele consegue se esconder, então ele vai lá atrás. Nos dias atuais, ele não vai atrás da árvore, simplesmente ele desaparece da igreja, desaparece. Quando ele se compactua com o pecado, desaparece.
arruma mil e uma desculpas. Adão não foi diferente, Eva não foi diferente. Todos os dias da virada, da tarde ali, Deus chegava assim: meu filho Adão, minha filha Eva, como foi o seu dia? Isso é o Pai Nosso, é um relacionamento. E o Adão, naquela comunhão com Deus: olha, hoje eu dei o nome lá para zebra, é um animal pescoçudo que o Senhor criou. E Adão se relacionava com Deus. Eu, como cristão, acredito literalmente no paraíso, acredito na formação do homem desta maneira. Mas acontece que quando ele pecou, o homem se escondeu. Ele se escondeu e ele estava achando que ia enganar Deus. Ele deu ouvido para uma influência negativa, ele acabou desobedecendo e se escondeu. E ele se cobriu, a vergonha dele com folhas. A mulher se cobriu, o homem se cobriu, e Deus falou assim: quem falou que você estava sem roupa? Quem falou que isso era vergonha? Ou seja, caiu a máscara. O pecado deixou homens em mal até hoje. O pecado tem deixado o ser humano em situação difícil. Infelizmente, a pessoa age de forma instintiva, a pessoa age no momento do nervosismo, a pessoa age numa situação de extremo e pode agir de forma errada. Agora, o que fez? Deus pediu para que animais lá com Adão e com Eva, eles foram sacrificados, e da pele daquele animal foi feito vestimentas, ou seja, um sacrifício para cobrir o erro do ser humano. Foi derramado sangue para fazer uma roupa para aquele primeiro ser humano. E eu vejo na palavra de Deus que Adão e Eva, eles tiveram o primeiro filho, que se chamava Caim. E o primeiro filho deste casal, ele cuidava da terra, era um lavrador. Ele plantava, ele colhia. Mas o segundo filho, ele foi ser um jovem. A Bíblia relata que ele cuidava de animais. Está aqui, ó. O seu irmão Abel, ele foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Agora, o que eu quero que você entenda é o seguinte: o Caim caiu em tentação. É muito fácil de lembrar quem pecou. Tem gente que tem dúvida: quem foi que pecou? Abel matou Caim ou Caim matou Abel? Não, Caim em tentação, e matou o seu irmão Abel. Então nunca mais você esquece, né? É muito fácil gravar. Eu lembro dos filhos de Noé também, Sem, Cão e Jafé. Como que chama os filhos de Noé? Sem, Cão e Jafé, sem pão e café. Eu lembro que aí você associa. Você tem que associar para conseguir buscar na sua memória, né? E fica fácil, ó. Nomes dos filhos de Noé: Sem, Cão e Jafé, sem pão e café. Ah, que legal, então associei, já não esqueço mais. Mas acontece, eu vou falar de coisa séria: oferta. Eu vou falar de oferecer um pão não contaminado, talvez na sua versão, um alimento não misturado. Eu vou falar de não oferecer um animal doente, um animal cego, um animal manco para o Senhor. Diz que o Caim, que era o lavrador, ele está aqui, ó, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Legal, chegou na presença do Senhor, ofereceu uma oferta. Pegou algo lá na terra, o fruto, né, do que se foi plantado. Mas diz também que Abel trouxe dos primogênitos. Sabe o que é primogênitos? É o primeiro. E diz que trouxe das gorduras e ofereceu ao Senhor. Número 1, Abel ofereceu o que era de melhor. Caim, a Bíblia diz que simplesmente trouxe um fruto da terra e ofertou ao Senhor. Acontece que atentou o Senhor, está lá em Gênesis 4, depois você pode estar lendo na tua casa. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. O Senhor olhou para Abel e falou: interessante, hein? Trouxe um primogênito, trouxe uma oferta boa, trouxe um alimento não contaminado, trouxe um animalzinho aqui. Mas diz também que o Senhor olhou para Caim e não gostou da oferta. Não gostou. Caim trouxe oferta. Agora, olha aqui, Gênesis 4. Quando isso aconteceu, Caim era o mais velho, o filho mais velho. Caim, com certeza, há muito tempo ele estava sozinho naquela situação. E quando o irmão nasceu, o Abel, que foi cuidar ali dos animaizinhos, foi um pastor. E nessa cena aqui, eu fico imaginando
O Caim tinha dificuldade de dividir as coisas. Alguns sinais aqui, ó. Entender aqui como a psicologia da coisa. Ele não conseguia dividir o sucesso. Ele não conseguia dividir a herança. Ele não conseguia dividir o espaço. Tem muita gente sofrendo porque não consegue dividir. O segredo da bênção é dividir. O segredo da bênção é compartilhar. O segredo da bênção é estar bem. Agora, ele apresentou o Caim e Deus não se agradou. Acontece que Deus está aqui no verso de número 5, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente, ou seja, ele ficou nervosinho, ficou nervoso, irou. Deus não aceitou e aceitou do meu irmão. Eu ofertei e ele só se alegrou com a oferta do meu irmão. E decaiu o semblante, ele era transparente pelo menos, né? Ele ficou com cara amarrada, ele ficou com o semblante caído. E Deus percebeu: porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante. Ou seja, ô cidadão, você ficou irado, ficou nervosinho, pisou na bola, fez errado, ofereceu, não era o que você tinha de mais importante, por isso que eu não aceitei. Deus não aceita resto, Deus não aceita qualquer coisa, Deus não aceita animal doente, Deus não aceita uma oferta que é algo que está sobrando lá, então eu vou levar para Deus. E foi o que ele identificou aqui logo no início. Olhou para Caim e falou assim: está nervosinho, né? Fez coisa errada, né? Não ofereceu o que tinha de melhor, né? Não percebeu a minha vontade, né? Agora tem um detalhe: se procederes bem, o teu semblante vai melhorar. Agora, se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Vamos entender esse verso aqui. Número 1, não percebeu a vontade de Deus, ofereceu uma coisa que estava sobrando, ofereceu algo que não era a vontade de Deus. Deus não recebeu, porque ele não recebe. Não adianta: eu vou lá, se der eu faço. Nem faça, não perca o seu tempo. Deus olhou para Abel e viu que era o melhor, viu que era o primogênito, aceitou. Deus não aceita nada que não seja o melhor que você tem para Ele. Não adianta discutir, não adianta trazer sobra para Deus. Resto, comida contaminada, comida estragada só serve para ser jogada fora. Nesse caso o animal, sabe por quê? Porque Deus, quando olhou a tua necessidade, e eu já disse nesse sermão, Deus, quando estava lá no céu, identificou a tua vida. Ele não ofereceu algo que não tinha valor. Eu vou pegar aquele ali mesmo, sabe aquele, vem cá, vai lá, morre lá, anjo. Não fez isso. Deus pegou o primogênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho. Palavra de Deus abençoada, eu espero que ela possa ter tocado no seu coração. Uma ministração poderosa do pastor Gilson César, gravada aqui nos nossos cultos de domingo. Espero que você possa vir aqui na nossa igreja, ao vivo, conferir uma ministração como essa, para que Deus possa falar com você. Quero te convidar a acessar o nosso site, iequedafamilia.com.br. Lá você pode conferir esse programa e todos os outros programas anteriores. E além disso, você pode conferir todo o nosso conteúdo, ficar por dentro de tudo que acontece aqui na nossa igreja. Ali também tem artigos e estudos bíblicos. Você pode conferir o nosso endereço, os dias e os horários das nossas reuniões. Enfim, visita lá, iequedafamilia.com.br. Eu te aguardo no programa da semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com mais um programa da família. Deus abençoe você. Até lá. O farol que eu preciso, como eu preciso te sentir